Bom, eu queria falar hoje sobre o motivo pelo qual a gente tenta fugir das situações difíceis, das conversas difíceis. Faz um tempo que eu estava meditando naquela passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 22 ao 24. Para quem não sabe, é uma passagem onde Jesus está falando que ele vai começar a passar por muitas coisas. Que ele vai ser torturado, que ele vai ser morto, que ele vai sofrer a perseguição por líderes religiosos. E quando Jesus começa a explicar que ele vai passar por isso, a Bíblia diz que Pedro chama ele à parte e diz: não, mestre, o senhor não vai passar por isso. Como que quem estivesse cuidando de Jesus, sabe? A minha sensação quando eu leio é essa. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o repreende. Jesus fala algo como que sai pra trás, Satanás, porque você não pensa nas coisas do alto, mas nas coisas dessa terra. E quando a gente lê essa passagem, a gente fica: nossa, mas que reação foi essa de Jesus? E eu tava meditando sobre isso. Como assim? Sabe? Por que Jesus fala isso? Mas aí eu comecei a meditar. Era necessário que Jesus passasse por isso. Era a hora de Jesus, digamos assim. Ele já tinha em outros momentos quase sido preso, mas não foi preso. Mas neste momento seria a hora em que ele realmente se entregaria. Ele permitiria ser preso. Ele permitiria que tudo aquilo acontecesse porque era necessário. Havia um propósito maior. E Pedro ali estava sendo usado pelo mal para tentar impedir que Jesus se entregasse. E no que isso cabe na nossa vida hoje? Quantas vezes a gente tenta fugir dos nossos calvários? Como Jesus estava prestes a enfrentar, mas uma palavra de Pedro, usado pelo mal, estava pedindo que Jesus não enfrentasse aquilo. Quantas vezes a gente precisa ter aquela conversa difícil sobre aquele tema difícil, mas que é doloroso demais e a gente foge ao máximo? Quantas vezes a gente começa a fazer péssimas escolhas na nossa vida, mas a gente não consegue enfrentar isso? A gente começa a repetir um ciclo de escolhas ruins, mas a gente não consegue olhar para si mesmo e dizer: o que eu estou fazendo? Quantas vezes a gente tem circunstâncias que são muito difíceis, são muito duras, e a gente só coloca debaixo do tapete, a gente não enfrenta, a gente não entende de onde aquilo veio, a gente não coloca as claras porque a gente não quer que dói. Jesus poderia pensar, vamos colocar como se Jesus fosse um de nós hoje, a gente às vezes pode até pensar: não, eu não quero enfrentar isso. Tanto que Jesus depois na oração, ele diz: Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Ele também sentiu por um certo momento aquilo que ele estava prestes a passar. Mas a Bíblia também fala que ele diz: Senhor, mas acima de tudo, faz a tua vontade, não a minha. Ou seja, embora fosse muito difícil, muito doloroso, ele estava pronto para passar por isso. Era necessário que doesse muito, para que não doesse mais. Tem coisa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que é assim. Tem conversas que são muito difíceis, mas a gente precisa tê-las. Precisa que doa em certos momentos, doa muito, para que não doa mais. Porque ignorar certas coisas, colocá-las debaixo do tapete, não vai ajudar. Fugir dos nossos calvários, fugir da nossa hora de enfrentar certas coisas, também não. É necessário saber que se é hora, sim, de entregar, de sentar e falar sobre algo difícil, de relembrar uma circunstância difícil do passado, é necessário que a gente faça. É necessário a gente, às vezes, parar, pensar, respirar, admitir que aquilo não tá bom e decidir corrigir. E o que eu quero deixar para você é isso. Jesus não fugiu do momento de calvário dele, embora ele tenha ouvido uma palavra meio que insinuando para que ele fugisse. Ele enfrentou. E que você, mesmo quando o seu pensamento, o seu coração, o seu medo te pedir para fugir de circunstâncias difíceis que você sabe que precisa enfrentar, que você possa respirar fundo e não ouvir o medo. E enfrentar sim o seu calvário, enfrentar sim as conversas difíceis, enfrentar sim às vezes a falha que há em nós para mudar, mesmo que doa muito, porque tem algumas coisas que é necessário que elas doam muito às vezes, para que elas não doam mais.